A paz do Senhor a todos. Vou trazer uma rápida meditação para todos os nossos irmãos neste momento que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1 em diante, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus amados irmãos, nós podemos aprender bastante com o nosso pai da fé, com Abraão. Abraão, ele é admirado pelos judeus, admirado também pelos israelitas, pelos muçulmanos e pelos cristãos. Nós temos Abraão como nosso pai da fé. Abraão, ele pode nos ensinar muito a respeito do nosso relacionamento com Deus. E nós vamos aprender um pouquinho com Abraão, né? Os passos de Abraão para que ele pudesse ter uma vida abençoada, para que ele pudesse ter a sua descendência abençoada também da parte de Deus. Nós vemos que Abraão, ele teve um futuro certo. Por quê? Ele seguiu uma voz certa, ele seguiu um caminho certo, ele obedeceu à pessoa certa, ao Deus certo, adorou ao Deus verdadeiro, ao único Deus que fez os céus e a terra. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que o Senhor deu uma ordem para ele. A ordem foi: sai da tua terra. O dos caldeus ficava na Babilônia. E vocês podem observar muito bem que Abraão habitava em uma terra idólatra. Deus, ele diz na sua palavra, lá no livro de Êxodo, que nós não podemos ter outros deuses diante dele. Abraão, ele habitava numa terra idólatra. A gente vê lá no livro de Josué, capítulo 24, que Josué, ele denuncia a vida pregressa de Abraão e diz o seguinte: nossos pais habitavam numa terra idólatra, eles serviam a outros deuses. E por isso que Abraão precisava sair daquela terra idólatra. Abraão não impôs condições para sair ou para ouvir a voz de Deus. Ele não impôs. Interessante, né? Deus falou assim: sai da tua terra, da tua parentela, e eu vou te abençoar, far-te-ei uma grande nação. Abençoados serão os que te abençoarem. Mas escuta, quando Deus falou assim: sai da tua terra e vai para um lugar que eu vou te mostrar, Abraão não pôs condições para Deus. Ele não falou assim: ó Senhor, se primeiro o Senhor me abençoar, eu saio. Não. Ele não disse assim: não, primeiro eu quero ver as tuas bênçãos sobre minha vida, depois eu saio. Não. Existem pessoas que são desse jeito, né? As pessoas hoje em dia estão querendo impor a Deus as suas vontades. Meu amigo, Deus é Senhor, você que tem que obedecê-lo, você é apenas servo. Você não é uma pessoa que foi chamada para dar ordens para Deus, para colocar Deus na parede. Negativo, você foi chamado para obedecer, meu irmão. Se você quiser bênçãos da parte de Deus, se você quer ser abençoado por esse Deus maravilhoso, esse Deus que está acima de tudo, de todos, que dá ordem às estrelas, ele é superior a todas as coisas, a seres visíveis, invisíveis, abençoa quem quer, não depende de quem quer, nem de quem corre, nem de quem tem força, de quem tem riqueza, mas depende somente de Deus, o fato e o ato de abençoar as pessoas. Então, meu amigo, se você quiser ser abençoado, sai da tua terra, sai dessa terra idólatra, sai dessa sua ideologia que não vai te levar a lugar nenhum. Você acha que essa ideologia que você está na cabeça vai te levar a honrar a Deus? Essa ideologia que é contra a palavra, que é contra os bons costumes, essa ideologia que é contra a honra diante dos homens, diante de Deus, diante da igreja. Você acha que você não deve sair dessa vida? Tem gente que ainda diz assim: olha, se Deus abrir as portas de emprego para mim, então eu vou segui-lo. Se Deus me curar dessa enfermidade, eu vou segui-lo. Mas a ordem é: primeiro sai e depois eu vou te abençoar. E nós vemos aqui que a ordem para Abraão era o seguinte: que ele tinha que sair daquela terra. A terra para Abraão era como sua tenda. Aquela terra era uma tenda. Se Abraão estava dentro daquela tenda, a sua tenda, ele olhava para cima e o que acontecia? Acontecia que ele só via tenda, ele via um espaço limitado. Mas se ele saísse da sua tenda e olhasse para o céu, ele viu o que? Estrelas, ele via a lua, durante o dia ele via o sol, ele via os céus, e Deus ainda prometeu para ele: olha, tá vendo? Conte as estrelas dos céus, eu vou te mostrar
a quantidade que será a tua descendência. Assim, se você puder contar as estrelas dos céus e a areia que está na praia, assim será a quantidade da sua descendência. E nós vemos que se Abraão ficasse na tenda, ele seria limitado. Sai dessa tua tenda, meu irmão. A tua tenda pode ser muito bem uns vícios malditos que você tem na sua vida. Pode ser muito bem essa cachaça, esse pecado que está te limitando. Então sai dessa tua terra, sai desse teu mau costume, desses seus maus hábitos. Mas nós vemos também que o Senhor falou para ele, olha, sai da tua parentela, sai da tua parentela. Eu li uma vez que parentes mesmo são os dentes, e muitas vezes os dentes mordem a língua. Eu ouvi essa expressão. É claro que nós temos muito parentes que são chegados, bem como nós temos também muitas pessoas que não são nossos parentes, mas que são muito amigos nossos. Mas existem muitos parentes que nos levam para o buraco. E existem muitos amigos que às vezes nós estamos nos enganando e achamos que são amigos e nos levam também para um precipício. E olha, existiam boas pessoas na terra de Ur dos Caldeus, porém existiam pessoas que estavam influenciando de forma negativa a Abraão. Muitas pessoas estavam levando ele, ou pelo menos querendo levá-lo para o mau caminho. Aí por isso que o Senhor falou para ele assim, olha, sai da tua parentela. Olha, talvez essa tua parentela não sejam parentes, né, que estejam te atrapalhando a servir a Deus, mas talvez sejam amigos, talvez sejam pessoas que estão próximas a você, que te levam para a prostituição, que te levam para a bebedice, que te levam para as drogas, que te levam para uma vida de desonra, uma vida sem compromisso com a igreja, sem compromisso com a família, sem compromisso com a sociedade, uma vida que vai te levar somente à decadência, meu irmão. Então, olha, você tem que sair dessa tua parentela. Dizem aí que nós somos o resultado das 5 pessoas com quem a gente mais convive. Com quem você está convivendo? Com prostituto? Você vai ser um prostituto. Com beberrões? Você vai ser um beberrão. Você está convivendo com pessoas drogadas? Sinto muito, você vai ser um drogado. Você está convivendo com pessoas que não têm dignidade? Você vai ser uma pessoa sem dignidade. Então, para você mudar seu futuro, meu irmão, você vai ter que sair do meio dessas pessoas que estão te influenciando de forma negativa. Por isso que Deus falou para Abraão e foi taxativo: sai da tua parentela, tem que sair. Sai do meio dessas pessoas que estão te limitando. Sai do meio dessas pessoas que não vão te levar para canto nenhum, só para o inferno. Sai do meio dessas pessoas que estão te levando a mau costume. Meu irmão, a Bíblia fala assim que aquele que se faz amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Então, se você está se fazendo amigo de quem é inimigo de Deus, de quem é pecador, publicando, de quem não pode te abençoar a tua família, muito pelo contrário, está causando divisão na tua família, está causando divisão entre você e seus filhos, entre você e o bem precioso que Deus te deu e sua família. Então sai do meio dessas pessoas, vai para o meio de pessoas que te influenciam de forma positiva. Talvez até no meio da igreja você está convivendo com pessoas que estão te influenciando de forma negativa, influenciando a respeito do que não tem nada a ver, pode fazer, todo mundo faz. Sai do meio dessas pessoas que estão te influenciando de forma negativa, seja lá quem for, seja crente, seja parente, seja ateu, seja quem for, mas sai do meio de pessoas que estejam te influenciando de forma negativa. Sai dessa tenda. Em nome de Jesus, que Deus vai te honrar. E nós podemos observar também que ele disse o seguinte: sai da casa de teu pai. Sai da casa de teu pai. Interessante é que nós podemos observar que Abraão não podia obedecer a Terá, seu pai, e a Deus ao mesmo tempo, visto que ambos tinham uma fé diferenciada. Por isso que Deus falou assim: sai da casa do teu pai. E interessante que quando ele saiu da casa do seu pai, ele levou alguns parentes, né? Como o seu sobrinho. Ele levou o sobrinho, e aquele sobrinho foi uma pedra de tropeço na vida dele. Quando ele levou Ló, Ló foi um sobrinho que não soube aproveitar a oportunidade que o seu próprio tio lhe deu. Abraão lhe deu uma oportunidade ímpar, uma oportunidade que ele não deveria nunca desperdiçar.
a oportunidade de conhecer um Deus verdadeiro, mas mesmo assim Deus tinha falado para ele, olha, sai da casa do teu pai, sai do meio da tua parentela, e Abraão insistiu e levou o seu sobrinho Ló com ele, e ele viu que o seu sobrinho serviu como tropeço para a sua vida. Isso nós podemos observar. Às vezes você não tem um sobrinho que é um tropeço para a sua vida. Às vezes teu pai não é um tropeço para a sua vida. Às vezes algum parente não é um tropeço para a sua vida. Mas você tem que identificar pessoas que possam causar um mal à sua fé cristã. Que possam servir de parede, de muro entre você e Deus. Será que você está identificando essas pessoas? Pode ser parente, pode ser quem quer que seja, mas se está atrapalhando a tua comunhão com Deus, escuta, você deve deixar essas pessoas que não têm compromisso com Deus. Se ela está atrapalhando a sua comunhão com Deus, você não deve se relacionar com essas pessoas. Ou essas pessoas, elas tomam a decisão de ter uma mesma fé que você tem, ou então você vai ter que sair do convívio dessas pessoas, vai ter que sair do meio dessas pessoas. Abraão, ele recebeu essa ordem, sai da tua terra, da tua parentela. Ah, é meu parente, então eu tenho que ficar, eu tenho que fazer o que ele faz. Quem disse para você? Ah, é porque ele bebe, eu tenho que fazer companhia. Porque ele fuma, eu tenho que fazer companhia. Ah, meu primo vai pra balada, aí eu tenho que fazer companhia. Final de semana, ele faz isso, faz aquilo, e porque é meu parente, eu não posso tirar as raízes. Eu não posso cortar as raízes, não. Eu tenho que ajudar, não. Você vê que essa pessoa não quer nada com Deus. Essa pessoa não quer te ajudar. Essa pessoa, ela não vem trazer para você nenhum aproveitamento diante de Deus, dos homens da igreja, só te leva para baixo. Então sai do meio da tua parentela. Ah, esse amiguinho seu aí do seu trabalho, muda de amizade, muda daquele círculo relacional que você tem. Sai do meio desse povo que não vai te levar a canto nenhum, muito pelo contrário, vai te levar para o inferno. Em nome de Jesus é o que você tem que fazer. E escuta só, antes mesmo de o Senhor ter feito qualquer promessa a Abraão, ele determinou obrigações para depois definir as bênçãos. Interessante, né? Primeiro Deus determinou obrigações para Abraão, para depois ele dizer que realmente o que ia fazer na vida de Abraão. Primeiro o Senhor falou, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que ainda vou te mostrar. E aí o Senhor foi e falou assim, então te abençoarei, então far-te-ei. O Senhor começou a fazer promessas. Então, primeiro, ele teve que seguir certas obrigações que lhe foram impostas. E depois, realmente, o que Deus falou? Que ia abençoá-lo, ia abrir as portas, que ia abençoar aqueles que o abençoassem, amaldiçoar quem amaldiçoasse a ele. É isso que Deus faz. Então, em primeiro lugar, nossas atitudes em relação à voz de Deus. Qual tem sido a sua atitude em relação ao chamado de Deus na sua vida? Será que você tem obedecido? Será que você tem se tornado um levita que vem obedecer a palavra de Deus? Abraão não questionou, você está questionando demais. Abraão, ele não colocou diante de Deus algumas provas. Ah, se o Senhor abrir as portas primeiro, se primeiro o Senhor me encher de carros, se primeiro o Senhor me encher de fortuna, de dinheiro, de privilégios, aí eu vou te seguir. Não. Hoje a teoria da prosperidade está ensinando muito isso, né? Existem alguns pastores, um dia eu ouvi um deles dizendo, e vários falam ainda hoje, dizendo o seguinte, olha, se você não está sendo abençoado aí, na igreja onde você está congregando, vem para cá, eu te garanto que você vai ser abençoado. Se você está dizimando nessa igreja onde você está, ouvi um deles dizendo, se você está dizimando e você não está prosperando, então venha para cá, dizime aqui, oferte aqui, que você vai ver que tua vida vai mudar. São um monte de mercenários, um monte de pessoas que não pregam a verdade, mas você quer ver a sua vida mudar? Comece a obedecer a Deus, comece a sair do meio de pessoas que não te levam a lugar nenhum, comece a sair do meio de pessoas que estão te levando para baixo, que estão te levando para o inferno, para o pecado, que estão te levando
para, apesar de ser teus parentes, amigos, seja lá o que for, não é? Mas que estão te levando para longe de Deus. Meu amigo, se relacione com pessoas que sejam uma bênção na tua vida. Se relacione com pessoas que possam orar com você, que possam jejuar contigo, pessoas que possam te abençoar, te entregar uma palavra de Deus, uma palavra que muitas vezes não soam bem aos seus ouvidos, mas que é a verdade que você deve ouvir. Então se relacione com pessoas desse jeito. Abraão ouviu a voz de Deus, sai. Primeiro faça alguma coisa, faça a sua obrigação, né? Primeiro obedecer e depois ele realmente foi abençoado. E nós podemos ver na história Abraão, o pai da fé, honrado pelos judeus, honrado pelos muçulmanos, pelos cristãos, em todo o mundo se fala a respeito do pai da fé, a respeito de Abraão, que foi abençoado. Vocês vejam só, de Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, de Jacó os 12 patriarcas, dos 12 patriarcas veio a nação de Israel, uma nação que está aí sendo abençoada, que tem promessa no tempo presente, que tem promessa de Deus na eternidade, que tem promessa de Deus na vida, porque teve um homem que resolveu obedecer à voz de Deus, saiu da sua terra, da sua parentela, e obedeceu à voz de Deus, foi para um lugar que nem sabia para onde ia, mas foi abençoado por Deus, porque soube obedecer. Lá no livro de Romanos capítulo 4, versículo 20, né, fala assim que Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Quando Abraão estava meio fraquinho na fé, meio duvidoso, né, nas promessas de Deus, porque foram cerca de 25 anos para Deus cumprir a promessa que lhe havia feito, que lhe nasceria um filho, né? 25 anos depois, 75 anos foi a promessa. Com 100 anos cumpriu essa promessa de que realmente Isaac nasceu. Aí quando ele estava meio fraquinho na fé, porque era 25 anos de espera, aí ele começava, glória a Deus, aleluia, louvava a Deus, e aí a sua fé foi renovada, foi restaurada, e ele recebia forças de Deus para prosseguir a sua caminhada. Assim deve ser você. Não sei quanto tempo vai demorar para que Deus te abençoe, abre as portas para você, para que o nome do Senhor seja glorificado e as promessas de Deus se cumpram na sua vida. Mas eu só sei te dizer uma coisa, que esse tempo entre a promessa de Deus e o cumprimento da mesma vai depender da sua obediência à voz de Deus. Quer ser abençoado? Quer ter uma vida de prosperidade aqui na terra e no porvir? O segredo é obedecer a Deus. Lá no livro de João capítulo 12, versículo 26, lá está escrito o seguinte: aquele que me segue estará comigo e o meu Pai o honrará. Você quer honra da parte de Deus? Quer ser abençoado financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, em todas as áreas da sua vida? Seja obediente. Se você obedecer pelas metades, talvez as bênçãos de Deus não vão vir pela metade na sua vida. Se você ficar aí se arrastando na obediência, vai ser sempre um miserável na forma espiritual de falar. Mas se você obedecer à voz de Deus, se quiserdes e obedecerdes, comereis o melhor dessa terra. Isaías capítulo 1, versículo 19. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fique com essa palavra, seja edificado por essa palavra e que Deus te abençoe agora e sempre, em nome de Jesus.